Bom, o podcast de hoje foi inspirado numa vivência que eu tive há um tempo atrás. Eu tive um diagnóstico de possível câncer de mama e foi um momento assim muito difícil da minha vida porque eu pude enfrentar a finitude e um filme passou pela minha cabeça. Nesse meio do caminho, eu entrei em contato com o Dr. Alex, que é uma pessoa muito querida, um médico maravilhoso, que eu vou depois falar um pouquinho sobre ele, e que ele me ajudou demais. E eu não quis que essa história que eu vivi tivesse sido em vão, porque me interessa muito conhecer assim as nuances, né, assim do ser humano, de como que o ser humano pode enfrentar esses momentos de dificuldade da vida, esses momentos de desafios, né, que todos nós vivemos. Então, o episódio de hoje é o diagnóstico de câncer, como superar o medo e ter força na jornada. Então, é com muita honra, alegria que eu chamo o Dr. Alex Bruno, oncologista, cirurgião robótico e uma das pessoas mais assim especiais que eu já conheci, porque é uma pessoa extremamente atenciosa, uma pessoa que vê o ser humano como um todo e uma alegria muito grande de ter você aqui. Mas eu queria que você se apresentasse, fala um pouquinho sobre você, o que que você faz. Ô, Patrícia, olha, primeiro eu quero agradecer pela sua generosidade de me trazer aqui, de me escolher, pelas palavras também. E é muito linda a sua ação no seu podcast, trazendo informação para as pessoas, trazendo realmente o que há de melhor. E realmente eu queria agradecer, primeiramente. E eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico. Eu formei no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. Aí morei 3 anos no Rio de Janeiro. E realmente aprendi muito sobre o câncer nesses 3 anos que eu morei aí. E terminei em 2012. Desde lá para cá, são quase aí 15 anos aí tratando só de pacientes com câncer exclusivamente. E realmente, né, esse tempo todo, né, eu trago aqui não só no meu consultório em Vitória, no Espírito Santo, mas no meu canal, né, no Instagram, nas redes sociais, uma visão sobre o câncer, não só em prevenção, mas também sobre tratamento e enfrentamento do câncer. Então, eu fico assim muito feliz porque realmente está conectado, né? O que a gente vai falar aqui hoje está conectado muito com a minha missão. Obrigado de novo. Ah, obrigada a você. É, eu queria que a gente pudesse focar não só na doença, mas que a gente pudesse focar na cura, porque eu entendo que essa história, né, do diagnóstico do câncer, ela pode servir como lição para muita gente, não só para as pessoas que já tiveram esse diagnóstico e que deram positivo ou que deram negativo, mas para todas as pessoas que buscam uma superação, buscam força para seguir algum desafio da vida que, enfim, que a gente eventualmente a gente passa. Mas eu queria começar entendendo como que funciona como funcionam as etapas do diagnóstico. Por exemplo, quando a pessoa recebe o diagnóstico, no primeiro momento acontece aquele desespero, né, que a gente fica sem chão. Pelo que me parece, depois a pessoa começa a ter assim uma certa, bom, buscar informação, o que que eu posso fazer. Depois tem uma certa resignação. E aí eu vejo que talvez venha o momento da força, né? De, bom, a partir de agora eu preciso tomar uma escolha, né? Muita gente, diante desse diagnóstico, escolhe seguir forte, outras sucumbem. Mas como é que funciona, assim, essas etapas? Desde de quando o paciente te procura, assim, até, assim, desde o diagnóstico até a cirurgia ou o pós, enfim, de quando ele vai para o teu consultório.
Olha, essa pergunta ela é muito importante, Patrícia, porque realmente entre o paciente receber um diagnóstico ou uma suspeita de câncer através de um exame, através de uma consulta médica, através de um resultado ali que ela pegou ali e viu que tem um diagnóstico ou suspeita de câncer, tem algo alterado ali. Entre esse momento e a paciente efetivamente chegar aqui até comigo, dentro da minha experiência, esse período ele é muito difícil. Ele pode ser muito difícil. E realmente, quando a gente recebe uma notícia ruim, né, existe mesmo uma sequência que nem sempre é uma sequência com uma intensidade fixa para cada pessoa, ou nessa ordem. Existe uma sequência que é parecida com as fases do luto, né? Que a pessoa ali, de alguma forma, frente à doença, ela pode vivenciar ali aquele medo da morte que representa o câncer. Infelizmente, o câncer, ele está na cabeça de muita gente conectado com essa palavra, né? Com a finitude. Então, conectando esses dois assuntos, né? Vem muito uma fase de negação, né? Primeiro, pode ocorrer uma fase de negação. Ah, caramba, isso não deveria estar acontecendo, não pode ser comigo, não é comigo isso, né? Então, esse momento é até um momento de alerta, porque a pessoa pode, às vezes, nessa negação, deixar para depois, ou minimizar um sintoma que ela está sentindo, como se fosse assim, não está tão ruim isso, vamos deixar mais para frente, daqui a pouco eu cuido disso, né? Então, realmente, isso acontece, sim, não necessariamente por esse motivo, mas também tem questões da pessoa se priorizar, mas acontece da pessoa receber um diagnóstico, uma suspeita, ou mesmo sintomas que ela já vê que está ali e demora para procurar o médico. Então, veja como isso vai impactar também nesse paciente que vai chegar até a mim com mais rapidez para o seu tratamento e o sucesso do tratamento, né? E falando aí mais um pouquinho das outras fases que podem ocorrer ou não, tem a ver com uma raiva que pode acontecer. Caramba, por que isso aconteceu comigo? Caramba, mas eu tenho meus bons hábitos, né? Por que será que isso está acontecendo, né, comigo, apesar dos meus bons hábitos, né? Ela pode também ficar assim triste, né? A pessoa pode ficar triste. Caramba, se sentir desolado, né? De se sentir assim, de alguma parte, né? Ela vai se sentir ali mesmo sem ninguém para ajudá-lo, né? Isso também acontece. Outra coisa é a pessoa começar a negociar. Poxa, eu vou trocar aqui meu hábito. Meu Deus, se eu fizer isso, começar a conversar com Deus. Mas é quando ela aceita, né? Vem a fase da aceitação, né? Repito que isso não acontece com todo mundo, mas isso é real, né? Essas fases emocionais são reais. Mas só quando a pessoa aceita é que ela realmente vai ali e vai marcar efetivamente o próximo passo, vai pedir ajuda para alguém para vir na consulta com ela, ou vai pedir liberação do trabalho para realmente dar sequência. Você entende que o câncer ele é um reflexo do estilo de vida da pessoa? Porque eu lembro que você até tinha mencionado, quando a gente conversou anteriormente, acho que são 6 elementos, né, que ajudam a pessoa a desenvolver mais o câncer. Aí seria legal, você citar quais são esses 6 elementos. Com certeza, Patrícia. Então a gente pode pensar, né, já que qualquer pessoa pode ter câncer, é verdade.
Mas o que a gente tem que lembrar é que essa doença, apesar de poder acometer qualquer pessoa, ela não surge assim do nada ou aleatoriamente. O que a gente vê é que 10% dos casos de câncer são alencados aí com fatores genéticos hereditários, ou seja, 10% dos casos, de uma forma global, o câncer tem relação também a uma predisposição genética hereditária herdada do pai ou da mãe, daquela pessoa ter ali mais chance do que as outras de ter um câncer. Isso existe, mas só 10%. As outras 90% dos casos de câncer são o que a gente chama de câncer, que é as causas esporádicas de câncer, que são mesmo relacionadas a fatores do ambiente que essa pessoa vive, dos Uau. seus hábitos, do seu estilo de vida, com a sua alimentação, com o que essa pessoa viveu ali, somado à sua idade. Então, um câncer em si é uma célula que, dentro daquele tempo ali de vida dessa célula, né, do nosso corpo, né, existem trilhões de células do nosso corpo, e aquela célula acumulou mutações dentro do seu DNA a ponto desse tumor se formar, né, formar uma célula cancerígena que pode ou poderia ser atacada pelo sistema imune e aí combatida e eliminada e nem virar um câncer. Então veja como o nosso sistema imune também combate o câncer. Veja como a gente mantém um sistema imune, nosso sistema imune saudável, ajuda a prevenir o câncer. Então, é multifatorial, como eu estou falando. Então, essa célula que ali escapa desses mecanismos de defesa do corpo, forma ali uma célula capaz de se multiplicar, se dividir e se espalhar pelo corpo. Esse é o câncer, né? Então, para ele se formar, então, para essas mutações todas acontecerem, tem a ver, então, com todos os nossos hábitos de vida, a própria idade, né? A maior parte dos casos de câncer ocorrem depois dos 60 anos, em pessoas idosas. Mas o que a gente está vendo nos últimos 30 anos e nas últimas décadas aí, até mais do que isso, a modificação do estilo de vida das pessoas, né? A industrialização. Então, tudo isso está causando até casos de câncer em pessoas mais jovens, cada vez mais. Isso também é outro fato importante para a gente entender que isso tem a ver com os nossos hábitos. Então, muita gente pergunta, doutor Alex, o que eu faço para evitar o câncer? Qual exame eu tenho que fazer, né? Mas o fato é que não é fazendo o exame, é necessariamente fazendo exames que a gente vai estar agindo na causa. Os exames, sim, vão ser importantes, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas agindo na causa, se a gente olhar para a nossa alimentação, se a gente olhar para o nosso sono, nossa gestão do nosso estresse, se a gente olhar para o sedentarismo, né, combater o sedentarismo, se a gente olhar para que é a prática de exercício físico, se a gente olhar para o nosso controle do peso, a gente ter ali o peso, né? Então tem que procurar ajuda mesmo, procurar ajuda de pessoas, né, endocrinologista, do nutricionista, para realmente cuidar disso. A obesidade é capaz de causar 13 tipos diferentes de câncer. Então, é real. Bom, E o ambiente que você se encontra, né? Relacional. isso. Então, né, quando a gente fala de imunidade, né, parece uma coisa realmente que a gente não consegue mudar.
Mas se a pessoa está se alimentando bem, se a pessoa está, por exemplo, dormindo bem, se a pessoa está cuidando de habilidades aí na questão aí de autopercepção, de autoconhecimento, lidar com o estresse melhor, ou pedindo ajuda para controle de doenças mentais, isso tudo ajuda a melhorar, por exemplo, o sistema imune, deixar a pessoa ali com seu organismo mais forte. Isso evita o Uhum. câncer também, né? Então, realmente isso é muito poderoso. Se a gente olhar para isso, E, a gente consegue evitar 42%, né, da chance de ter câncer e consegue eliminar em 52% a chance de morrer de câncer. Então, isso é muito, uau, muito poderoso. sim. Agora, como conciliar, uma coisa que eu penso muito assim, como conciliar a gente se prevenir contra o câncer, mas ao mesmo tempo não ter cancerofobia, que é ficar paranoico com medo do câncer. Ou seja, como que você entende que esse equilíbrio assim é o que? Uma certa idade, começar a fazer alguns exames? É, Fala um pouquinho assim, como é que a gente pode se precaver? É uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque me abrindo para você, o câncer ainda é para mim algo que eu tenho medo, né? Não é, depois até vou te perguntar sobre essa questão do medo, do câncer, mas assim, não é para mim algo tranquilo, né? E eu sempre me perguntei, o que que eu poderia fazer para me prevenir? Eu já entendi que a gente, né, tá sempre se cuidando, cuidar da nossa imunidade, ok. Mas existe algum tipo de exame que a gente deve começar a fazer a partir de uma certa idade? Mulheres, que idade? Homens, que idade? E porque assim, o corpo humano é muito vasto, né? Então, assim, e eu sei, assim, você uma vez a gente estava conversando e você me falou que eu achei super interessante que em cada região, às vezes isso muda de país para país, um determinado câncer é mais proeminente que outros. Você até falou um exemplo do Japão, enfim. Para o brasileiro, existe algum tipo de câncer ou alguns, né, que são mais específicos, que a gente tem que tomar mais cuidado, por exemplo, no caso das mulheres, como fazer para ter esse equilíbrio? Olha, então aí, vamos partir do suposto aí que a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, Sim. uma das coisas que eu falo aqui para os meus pacientes é isso. A gente está diante de um tratamento de câncer. Realmente a gente não tem controle do resultado disso. Mas do que a gente tem controle, que é da gente estar fazendo a nossa parte, como eu falei, estatisticamente, comprovadamente, tem impacto muito grande em evitar o câncer nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, aí a gente já pode começar a se sentir que a gente está no caminho certo, né? Agora vamos pensar então nos tipos de câncer mais comuns no Brasil e o que, que a gente pode fazer para a gente evitar esses tipos de câncer. Basicamente, tudo isso que eu já falei, tudo isso que eu já falei serve para todos. Mas vamos lá, Uhum. o tipo de câncer mais comum no Brasil é o câncer de pele. Esmagadoramente, Olha. o tipo mais comum é o câncer de pele. Hoje são esperados para esse ano 704 mil novos casos de câncer no Uau. Brasil. É muita gente, né? E desses aí, a maioria esmagadora é câncer de pele. Então, o câncer de pele mais comuns, né? Os tipos mais comuns, eles não são assim cânceres que matam. Eles muitas vezes podem ser retirados e tratados
com muito sucesso. Existe o câncer de pele chamado melanoma, que corresponde a 3% dos casos de câncer de pele. Esse sim é relacionado a 90% das mortes por câncer de pele no Brasil. E esse é bastante temido, mas mesma coisa. Se a gente faz o diagnóstico precoce, as chances de cura são altíssimas, superam 95%. Então, para prevenir o câncer de pele, então, a gente precisa tomar hábitos aí de diminuir a nossa exposição ao sol, entender que realmente a exposição ao sol ela precisa ser aí moderada desde a infância. Então, a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, porque eles por si só não vão querer passar protetor solar ou não vão querer ter algum comportamento assim de prevenção, porque eles são crianças, eles não sabem, mas a gente como pai a gente pode, né, ajudá-los. Então, basicamente evitar o sol aí entre 10 e 16 horas da tarde. Evitar, que eu digo, é nesse horário entender que se você buscar aí a sombra, né, se você buscar aí tá com a roupa adequada, usar um boné, quem é carequinha, vai usar o boné, uma viseira, passar o protetor, né, reaplicar ali com 2 horas depois, se você ainda está ali na praia, ou se você vai se molhar, né, se molhou, reaplica, né, seca o corpo, reaplica o protetor, sempre entendendo que existe uma escala, a construção oferece maior proteção aos raios ultravioleta, né, do sol, roupas adequadas em segundo lugar, e terceiro lugar, se você está de biquíni ou está de sunga, é o protetor solar. Passar o protetor, e hoje tem aquelas camisas, né? Eu uso muito aquelas camisas que eu acho Eu uso difícil também, vamos passar ver. protetor nas costas e resolve. Então é isso. Outra coisa é você ir no dermatologista uma vez no ano. A gente tem que ter esse hábito aí, principalmente depois dos 40 anos aí, principalmente aí, pensar em pelo menos uma vez no ano no dermatologista, Uhum. ou se surgir, né, alguma lesão, alguma coisa que está te incomodando. Lembra que nem tudo vai ser câncer de pele, mas se você não se deixar para depois, você pode sim se beneficiar muito disso. Agora, passando Uhum. aí para os tipos de câncer mais comum nos homens e nas mulheres, fora câncer de pele, melanoma, é o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens. Então, para mulheres, de maneira geral aqui, não vou entrar muito em Uhum. detalhes, mas a partir dos 40 anos, fazer mamografia e ir fazer a sua consulta anual com um ginecologista ou mastologista para ele examinar a sua mama A mamografia é todo ano, né? anualmente, Uma vez ao uma ano. vez ao ano, que aí ela é uma complementação do exame físico. Então, o médico precisa examinar realmente sua mama, né? Você que está ouvindo que é mulher, e pedir o exame, não é só o exame, né? Tem o exame físico que é importante. Aí ele vai Uhum. complementar ou não com a ultrassom. E para o homem, né, para os homens aí da população geral, essa recomendação que eu estou dando, essa que eu falei primeiramente das mulheres, mas para os homens, a recomendação geral é a partir dos 50 anos procurar o seu urologista para fazer exame de toque, exame de PSA anualmente também. Aqueles homens que são negros ou mesmo que têm histórico aí algum parente de primeiro grau, irmão ou pai com câncer de próstata antes dos 65 anos, esse deve procurar a partir dos 45 anos. E aqueles homens que têm dois parentes de primeiro grau com câncer de próstata antes dos 65 anos, esses devem procurar antes, com 40 anos, começar já seu Uhum. segmento aí. E lembrar que câncer de mama e câncer de ovário,
para quem tem parente que não, né, às vezes a família tem mais mulher do que homem. E tem casos ali de câncer de mama e câncer de ovário na família. Também precisa começar mais cedo aí, por volta dos 40, 45 anos. Não é para alarmar, mas é para ter o cuidado. E assim por Mas, diante. mas, por exemplo, eu tenho 42, né? Então, se eu fizer anualmente esse exame, né, da mamografia e tá em dia com a minha ginecologista e tudo mais, o câncer ele não pode surgir do nada e em um período de um ano ser avassalador que possa chegar e falar, olha, Patrícia, infelizmente não tem cura. Não é também assim, né? Como é que funciona assim É, a evolução do câncer no corpo humano? é isso, Patrícia. Então, você acaba de descrever um caso de exceção, sabe? E que é marcante. Existe, né? A gente sabe que pode acontecer de uma hora para outra, né? Alguém ter um diagnóstico assim de uma doença tão avassaladora, de uma coisa que realmente pode ser mesmo é, implacável. Mas não é comum. Isso é exato, mas como como essa situação ela é muito impactante, ela é muito ruim, negativa, a gente Uhum, acaba absorvendo isso, né? Sem querer a gente absorve uhum. isso e o fato é que realmente está fora do nosso controle totalmente. O que está no nosso controle, que é a realidade, o que a gente vê que faz diferença, que salva vidas, é isso que eu falei. Desses tipos de câncer mais comuns, né, como eu falei, próstata, como eu falei, mama, se você, além de estar se cuidando, por isso que a gente falou primeiro naquelas coisas mais poderosas que são o nosso dia a dia. Sim. E se a gente está se cuidando e está fazendo os exames direitinho, de rastreamento, que são exames feitos antes mesmo da pessoa sentir, que são feitos Uhum. exatamente para a pessoa descobrir um câncer quando ele não é visível ao exame físico, esse câncer ele é altamente curável. Então, mesmo tendo uma suspeita, isso pode gerar muito estresse, mas aí está a função do médico, né? E por isso aqui eu falo que entre esse período aí que você está aguardando um exame ficar pronto, você está aguardando ali a definição do quadro todo, se você cola no seu médico, né? Você tem um médico de confiança, e aqui eu consigo fazer isso aqui com as minhas pacientes. Porque realmente algumas vezes acontece delas estar aqui acompanhando o câncer e aparecer uma coisa num exame. E você tá ali, eu tô ali com ela dando suporte, entendendo, racionalizando, né? Porque a nossa mente ela às vezes associa, né, a câncer, a metástase, a quimioterapia, a radioterapia, a morte. E tem um médico que fala: olha, esse caso seu, a chance de dar certo é muito grande, né? Que é a informação que você falou. Então uma das coisas que combatem o medo, né, do câncer, além do fato da gente entender que a gente já está dando o nosso melhor, já está fazendo a nossa parte, é a informação. A informação. Qual é o meu caso? Esse exame aqui, qual é a informação certa, personalizada para o meu caso? Né? Que infelizmente a gente não consegue isso ainda, né? Pelo chat GPT ou mesmo pelo Google, né? Google. Então isso pode ser muito danoso. Mas se você tem um médico que vai te dar informação precisa sua, com informação, o medo vai caindo, vai saindo aí daquelas 90% do medo que é irreal, de coisas que não vão acontecer ou não aconteceram. Vão sobrar Olha. 10%
daquelas coisas que a gente vai ter que lidar. Ó, a gente vai ter que. Caramba, mas é muito grande isso, essa É porcentagem. muito Nossa. grande, Patrícia, porque o nosso medo, ele está enraizado com o nosso instinto de sobrevivência, né, de luta e fuga, e que a gente fica ali pensando em coisas lá na frente que nem aconteceram e coisas que já aconteceram, né, de ficar se culpando, ah, mas eu deveria, ah, meu Deus, não era para ser assim, né, que eu fiz de errado. Então, todo esse barulho mental aí que dá medo, né? Agora eu vou sofrer porque eu não fui assim, que eu não fui assado. Então, tudo isso é irreal, né? 10% dele a gente vai ter que lidar com ele, né? Então, se a gente está ali com o pé no chão e começar a lidar com ele com ações, né? Então, as ações, além das informações, também combatem o medo. No momento que eu tô, né? Por isso que depois que a gente aceita, né, um diagnóstico, depois que a gente aceita aquele exame alterado, entende? Não, peraí, o que que eu vou ter que fazer de concreto, né? Agora que eu me conectei com Deus, agora que eu me conectei com aquilo que eu tudo posso, com aquilo que realmente tem ali na minha mente ali conectado com a minha fé, de que aquilo pode sim dar certo, tudo certo daqui para frente. Aí eu vou começar a resolver. Aí eu vou me fortalecer para botar isso e dar um fim nisso, de alguma forma. Você falou uma coisa muito interessante para mim um tempo atrás, que você falou da sua missão. E que eu achei lindo, porque é como se a sua missão fosse além do médico, né? Do doutor Alex. É a sua missão como ser humano. E isso me interessa muito trazer para as pessoas, né? Esse seu lado humano. Eu achei muito bacana porque você trouxe a experiência, né, de que você sente como uma missão não só ajudar as suas pacientes que o diagnóstico se confirma, mas também ajudar as suas pacientes no caso do diagnóstico que não se confirmou. Porque não pode ser em vão, né? O que a gente passa na vida não pode ser em vão, por algo é. E me fala um pouquinho como é que você ajuda suas pacientes a enfrentarem o medo naquele momento da interrogação e, ao mesmo tempo, encaminhar os melhores pensamentos, seja para enfrentar o câncer ou seja para seguir de uma maneira mais evoluída, de uma maneira diferente na vida. Então, conta um pouquinho para gente como é que é esse trabalho que você faz. Então, Patrícia, a grande coisa é que eu mesmo, quando criança, quando adolescente, eu tive parentes meus, né? Meu avô, um tio que faleceu muito novo de câncer. Eu tinha, sei lá, 12 anos. E foi bem difícil, né? Então aquela história, nossa, surgiu um caroço, né, na barriga, aí operou, aí voltou, ah, então vai operar de novo, ah, não, não vai poder operar, ah, vai ser quimioterapia. Caramba, aquilo ficava na minha cabeça, sabe, Patrícia? E outros pacientes, né, que parentes meus que tiveram câncer, outros ficaram curados, graças a Deus, né? Então eu ficava naquilo na cabeça, caramba, por que que isso aconteceu, né? Por que que com ele ali, o médico falou que não podia operar mais? Ah, por que que, né, o outro ficou bom, né? Aí eu ficava com isso e vinha o medo de novo, né? Muito medo. Então, assim, eu já fui também alguém que tinha muito medo do câncer, muito mesmo. E aí eu fui fazer medicina, depois eu fiz cirurgia geral, né? Eu terminei aí a medicina em 2006 na Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu fiz cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, 2 anos. E eu, médico, cirurgião geral, tinha um baita medo do câncer, né? E ali na minha residência também tinha ali enfrentado pessoas ali que eu cuidei com Uhum. câncer, né? Nessa minha formação toda. Até aí já tinha cuidado de alguns pacientes com câncer.
E aquilo me deixava muitas dúvidas. E quando eu entrei no Instituto Nacional de Câncer em 2008, fui fazer cirurgia oncológica, fui aprender, foi entender o que que a gente fala para um paciente quando ele tem chance de cura. O que que a gente fala para um paciente quando o caso dele é um caso de controle, não de cura, mas que tem controle, tem chance de viver muito, tem chance de viver bem. O que a gente fala para um paciente que não tem mais jeito? O que eu vou fazer com um paciente que eventualmente eu não consigo reverter? O que eu vou falar para a família? Então, no momento que eu entendi isso, que eu saí ali do Instituto Nacional de Câncer com essas ferramentas todas e sabendo operar de fato, fazer as cirurgias mais complexas, eu saí ali em 2012 e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e sempre observando isso como aquela pessoa que já teve muito medo do câncer, que não entendia nada, mas que agora estava do outro lado, né? Cuidando e sendo ali parte da solução, né? Uhum. Eu me senti nessa missão de dar uma palavra a mais, de passar aqueles 5 minutos, 10 minutos a mais ali no leito do meu paciente, ou na consulta, ou no corredor do hospital, para dar aquela palavra a mais. Porque eu entendia que, assim como aquela pessoa, eu ou eu mesmo poderia estar passando por aquilo, mas eu já fui alguém que também não sabia nada. Então, no momento que eu fui fazendo isso, e eu já trabalhei 16 anos no SUS, com muita gente, né? Eu trabalho hoje aqui no meu consultório, em Vitória, no Espírito Santo, atendo aqui presencialmente, ou por telemedicina, né? Pessoas do Brasil inteiro, até de fora. Mas Ah, que legal. e eu trago essa missão de não só ser alguém para trazer aquele conhecimento técnico que aquela pessoa está buscando, mas no fundo, quando um paciente procura um médico, ele não está querendo só aquele conhecimento técnico, ele não está querendo só aquilo. Ele está buscando ali uma compreensão, ele está buscando ser Um ouvido, acolhimento, né? o acolhimento. Então, não é só a dor física, tem a dor emocional, né? Então, quando eu comecei a entender que fazia tanta diferença esses 5, 10 minutos, ou mais até, que eu passava com o paciente, explicando com paciência e ajudando ele a absorver aquelas dificuldades todas, nossa, cara, isso fazia muita diferença para eles, né? E para mim como pessoa, como ser humano, né? Então Te comecei preenchia, né? demais, Patrícia, porque eu vi assim, cara, é isso, a solução é essa também. Agora Então, você é acha. isso. Não, Desculpa. então, finalizando a minha fala, eu realmente hoje, né, eu descobri que não só operar minhas pacientes muito bem, mas que eu também preciso acompanhar elas, assim, ser alguém que elas podem contar de verdade, a família mesmo, porque isso faz toda a diferença, total. Hum, uma pergunta que me trouxe curiosidade. Você acha que você escolheu se tornar um médico especialista em câncer pelo seu medo pelo medo que você tinha, ou foi por algo diferente? Olha, Foi um enfrentamento, foi um tenho medo, então eu vou ver qual é. Me deu curiosidade. olha, eu acredito que é acima disso até, assim, que eu não consigo explicar. Porque Uau. eu acho que eu explico isso através da espiritualidade. Porque realmente eu não consigo explicar. Porque se a gente fosse pensar, né? Alguém com medo iria repelir, né? Iria fugir, né? Isso aqui tá me incomodando. Então, eu sempre quis ser cirurgião, desde criança, eu sempre quis ser cirurgião.
gostava de atividades manuais, né, de fazer coisas, né? Minha mãe falava, meu filho, você vai ser cirurgião. Mas, no fundo, é, esse buscar ir por ser médico, né? Eu sempre falo que a pessoa que vira médico, realmente ela é uma pessoa, ela passou por uma transformação muito grande, né? Então, assim, aquela primeira vez que eu fui no anatômico, né? Aquela vontade de desmaiar, aquela vontade ali, né? De passar mal. A primeira vez que eu fui assistir uma anestesia, eu passei mal. Primeira vez que eu fui assistir um parto, eu passei mal, Olha, né? Cheguei lá no plantão no domingo, doutor, eu sou doutora, eu sou Alex, eu estudo na UFES, acadêmico, já estou no 9º período. Você deixa eu acompanhar aqui e tal? Não, pode acompanhar, meu filho, pode ficar vindo. Aí, ó, vai ter um parto agora, vem cá ver. Aí eu nunca tinha visto parto normal. Eu tô ali na sala e quando vê começa a passar mal, tem que sair da sala. Aí eu sentei ai, assim, eu, sensacional. caramba, como é que eu vou ser médico assim? Como é que eu vou ser cirurgião desse jeito? Mas aí no outro plantão eu fui de novo. E fui de novo, Enfrentando seus daqui a pouco eu medos. tava fazendo parto também. E é isso, Olha, eu acho que depois que a gente descobre a nossa missão e a gente entende que aquilo também tem o preço e a gente topa pagar esse preço e a gente não vai desistir, que a gente vai persistir, não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. Então, assim, nessa minha experiência toda, né? Eu vejo que se é algo que está no seu coração, que está te pedindo, está te chamando, não importa o que seja, né? Tem a ver sim, né, com aquela coisa, não, peraí, deixa eu tentar descobrir isso e tal, né? Tem esse desejo todo que você falou aí também, que eu acho que teve a ver também. Mas se aquilo está te chamando e você não desiste, é isso, você chega. agora, como lidar com uma. Eu entendi que você enfrentou o seu medo, ou seguiu a sua missão, ou um conjunto desses dois fatores, mas como que é para o seu dia a dia? Como que você lida viver o câncer todos os dias? Lidar com pessoas todos os dias que precisam da sua ajuda em relação a uma doença que traz muito medo para as outras pessoas, porque você pode já ter superado o seu medo, mas todos os pacientes que chegam até você, acredito eu, posso ser enganada, mas ou a maioria deve sentir ainda muito medo. Então, como é que lidar com esse dia a dia pesado, né? O que que você faz assim, até para quem estiver escutando, que está iniciando nessa profissão, ou até tirar como uma lição, né? Assim, o que que você pode sugerir para as pessoas que vivem um dia a dia pesado na profissão? Olha, então assim, como eu falei, né, no início, como eu já trabalhei muito, né, com isso, para você ter ideia, uma residência médica, ela tem no mínimo 60 horas semanais. Então, assim, e as residências de cirurgia geral, elas costumam até exceder um pouquinho isso. E natural, porque às vezes você está numa cirurgia, não tem como. 6h30 acabou a cirurgia, deixa eu ir Acabou. embora. Não existe isso. Deixa o paciente Não aberto. existe. Então, é um período aí, né? A própria residência médica aí, foram 5 anos de residência médica, pesadíssimo. É plantão em cima de plantão, é muito aprendizado. Você realmente é um período de doação muito grande, seguido ali de um benefício muito grande. Você vira ali um super Uhum, especialista. Em 5 anos você é um mestre na cirurgia oncológica, por exemplo, né? Ou em outra uhum. área, na endocrinologia ou na cirurgia cardíaca. O cara vira um mestre.
né? A repetição faz o mestre. Mas aí, é, nesse período depois, eu continuei trabalhando pra caramba, quase de domingo a domingo. Então, isso foi ali mais 10 anos subsequentes nesse ritmo. Então, chegou um momento que eu percebi que aquilo estava demais, né? Que isso estava realmente sugando as minhas energias, né? Porque eu queria para a minha vida. Então, nesse momento todo, eu não estava conseguindo fazer minhas atividades físicas como eu gostaria, não estava alimentando bem, não estava dormindo bem, não estava gerindo o estresse de uma forma saudável. Imagina, muita coisa. Aí nasceu um filho, nasceu outro. Então, lá pro 2018 aí, mais ou menos, né? Eu fui percebendo que estava muito pesado, sabe, Patrícia? Muito pesado. Então, e principalmente depois que foi nascendo os filhos, porque acho que antes disso, você que é mãe, né, sabe muito bem do que eu estou falando. A nossa vida muda muito e a gente muda também Muito. nossas prioridades. E aí, Patrícia, então, já chegando na sua pergunta, eu comecei a olhar para o autoconhecimento e eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a entender que eu precisava equilibrar essa equação. E aí, nisso tudo, né, eu fui ganhando experiência e fui entendendo como ser humano que sou, a minha energia, ela é finita. Eu posso ser um super cirurgião oncológico, mas eu não sou super-homem. Então, foi isso que começou a transformar em mim, entender que eu não era super-homem, que eu não precisava ali me esforçar além das minhas forças naturais, né? Que eu sou uma pessoa. E eu comecei a equilibrar isso. Então eu fui entendendo a dar valor às pequenas coisas no meu dia a dia e entender que naquele dia que eu tinha, eu não poderia emendar um dia no outro, no outro, no outro, no outro, sem olhar para mim, sem parar um período de manhã e ler um livro que eu goste, né? Eu gosto muito de livro de autoconhecimento, né? Então comecei a ler aqueles livros das prateleiras de autoajuda, né? Que muitas vezes são discriminados, né? Hoje acho que nem na prateleira da livraria tá com esse nome mais, eu acho. Eu acho que não. De Eu autoajuda? acho que eles tiraram isso. Por, Sério? repara, quando você. Apesar que a gente nem vai mais na livraria, né? É, Agora é tudo online. mas reparo, tem umas livrarias aqui em Vitória, os livros esses que eu ia, que hoje que eu comprava, né, assim, às vezes escondido, assim, né, para ninguém, o que vão achar de eu comprar esse livro aqui? O médico comprando. É, né, vários livros legais que hoje você vê lá naquelas prateleiras de autodesenvolvimento, né, que você vai lá no aeroporto, tá aqueles livros best-sellers ali, que as Aham. pessoas estão entendendo mais, né, a gente está mais aberto a isso. Então, no momento que eu fui olhando para mim, que eu fui entendendo que eu tinha que recarregar, que eu tinha que parar para ouvir uma música que eu gostava, que é aquelas músicas que me recarregam energia, né, que eu praticar um hobby, né, voltar a tocar com os meus amigos, que seja uma vez a cada 15 dias. Que Você eu toco toca? baixo. Oh, não Eu sabia! voltei a Que tocar. Eu legal! voltei a tocar Que baixo. legal. Então, veja, é isso. Eu comecei a equilibrar essa equação melhor. Então, hoje, né, eu atendo aqui no meu consultório, eu consigo, então, parar com a minha paciente aqui, dar uma hora de atendimento com ela aqui, com toda a qualidade, com toda a energia. E agora, né, sofrendo essa transformação que eu passei, eu quero que a minha paciente traga isso também para a vida dela. Então, daquilo que você falou, da minha missão que eu vejo hoje também, é que, poxa, às vezes uma pessoa passa por uma suspeita de câncer de ovário, por exemplo, que eu faço aqui, e eu só vou poder dar
a notícia para ela que não era nada, que ela está curada, né? Que é benigno, depois de uma cirurgia. Depois que eu levei ela para uma Caramba. cirurgia que ela fez pré-operatório, que ela fez vários exames, que ela veio aqui 2 ou 3 vezes, que ela foi para a cirurgia, que ela, né, fez. Então, qual é o meu papel aqui de estar do lado dessa paciente para amenizar tudo isso que essa pessoa está passando, para que ela passe isso melhor, para que ela chegue ali na cirurgia, ela me veja que eu estou ali, né? Veja ali meu sorriso ali antes da operação, né? Eu estar presente ali. Que não é difícil, você tem Ah, um sorriso vasto, obrigado. lindo, tá sempre, você fala sorrindo. Amém, obrigado. E quando eu estou operando, realmente cirurgia é o que eu mais gosto de fazer é operar. Então meus pacientes costumam falar: Nossa, doutor Alex, eu nunca te vi tão feliz. Que realmente Ah, é o que que está legal. conectado com a minha vocação. Então, e chegar ali no final e falar que deu tudo bem, eu preciso ali, antes de que aquela pessoa volte ao piloto automático da vida, dar aquela mensagem para ela: olha, por que você não pega esse susto, então, que deu tudo certo, para transformar a sua vida? Veja como nesse período você passou a olhar para os seus familiares como um recurso e não como uma interferência. Olha como você passou ali a se amar mais, a ser menos exigente consigo mesma. Olha como você aí deu uma diminuída no ritmo de trabalho e não aconteceu nada. Você sobreviveu e deu tudo certo e não alterou tanta coisa assim. Veja, você pode voltar à sua vida e praticar um exercício físico, tornar a sua vida mais equilibrada, né, emocionalmente, né? Então, se você está passando por algum problema emocional, se você não está dormindo direito, repetindo receita para dormir, por que você não vai então? Separa um tempinho para ir no médico, para ir no psicólogo, né? Então, realmente, Patrícia, isso virou uma missão para mim, realmente, essa busca primeiro, né? Caramba, o que eu tenho que falar para esse paciente? O que eu falo para esse paciente? Então, essa pergunta sempre teve comigo. O que eu falo para esse paciente aqui que acabou de receber o Bom. diagnóstico de câncer? O que eu falo para esse paciente aqui que não sabe o que fazer com essa questão, às vezes, que a gente entende que não é tratamento mais que pode reverter o câncer, mas tem o amor, tem o carinho das pessoas, tem os médicos que ainda podem Uhum. aliviar muita coisa. Então, veja, tem muita coisa para fazer. Então, a nossa missão de médico, nesses momentos mais difíceis, ela precisa crescer. E aí eu fui buscar também o coaching, né? Um coaching criacional do Jerônimo Temel, né? Que realmente é um mestre para mim hoje. Muita coisa do que ele ensina, do que ele fala, encaixa direitinho com o que eu preciso falar para os meus pacientes. E eu já fiz processos de coaching com uma coach, né, a Claritia Boeira, que é coach criacional, né, que é mesmo aluna, né, e hoje trabalha junto com o Jerônimo, né. Ela é minha coach atualmente. Então, do momento que isso fez muito bem para mim, me ajudou a reduzir o atrito da minha vida e a ser uma pessoa melhor, eu comecei a levar isso para os meus pacientes, né? Então, hoje eu faço não só as consultas aqui médicas, as cirurgias, as reflexões todas durante os meus atendimentos, né? Isso me mudou como médico, mas eu também paro para fazer uma sessão de acompanhamento, em que eu uso o coaching criacional do Jerônimo, para realmente ajudar nas reflexões do paciente, né? Hoje mesmo, antes da nossa conversa, que eu estava atendendo um paciente aqui nesses meus acompanhamentos com câncer de intestino, que operou o intestino, ele Nossa. já passou, né, pela cirurgia, né, já esteve aqui comigo como paciente, né, já passou por o processo da cirurgia, mas hoje ele terminou o tratamento e eu estou acompanhando, ajudando ele nos pequenas coisas do dia a dia, né? São coisas Que simples legal. que, afinal, depois de um tratamento de câncer, a gente descobre que são coisas simples, né? É isso.
Agora é interessante assim, como que diante de um diagnóstico, né, ou diante de um momento assim de dificuldade maior na vida, parece que as coisas decantam, né? As coisas pequenas perdem totalmente o seu valor, né? A gente começa a ver a vida de uma outra forma. E aí depois a vida vai acontecendo e parece que a gente volta para o automático, né? Interessante assim, né? Agora, o que você poderia dizer para uma pessoa que está escutando a gente, que está passando por esse momento, né, de ter o diagnóstico de câncer? O que você pode dizer para trazer força para essa paciente Olha, ou para essa pessoa que é, está escutando a gente? eu gosto muito. Eu vou falar sobre duas coisas que eu acho que são poderosas. Uhum. Uma é a palavra esperança. É, então a gente sempre quer ter esperança, né? A gente, caramba, será que o meu caso tem esperança, né? E esperança não é mesmo um sentimento, nem uma emoção. A gente pode entender a esperança, Patrícia, como uma trilogia. Quando a gente fala de câncer, a gente pode pensar nessa palavra esperança como uma trilogia baseada em metas, caminhos e ações. Então, se a gente for pensar nas metas, né, para você que está ouvindo e que teve um diagnóstico de câncer, você estabelecer e entender com o seu médico qual é o seu caso, né, entender o seu caso de forma concreta, né, para você ficar aí com os 10% que você vai ter que lidar, que é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Isso é bíblico. Então, quando a gente tem clareza do que a gente tem, a gente começa a reverter esse jogo. Então, as metas é você entender, não, peraí, esse meu caso tem chance de cura? Esse tratamento que vai ser feito tem intenção de curar? Ou esse tratamento tem intenção de controlar frente a uma doença que, nesse momento, para o ser humano, pode ser mais difícil a cura? Só de você entender isso, né, para onde que você está querendo ir, né, estabelecer essas metas e entender também o que vai ser daqui para frente, isso já vai te setar aí uma coisa, um alvo. Aí o caminho é você estabelecer o caminho, entender, olha, eu vou passar pelo pré-operatório, eu vou passar por esses exames, eu vou fazer uma cirurgia, depois eu vou fazer uma quimioterapia, se for o caso, e depois eu vou fazer uma rádio, ou eu vou depois ficar em acompanhamento. E entender que esse caminho, ele pode sofrer desvio de rota, né? Você está aberto para as possibilidades de Deus que são infinitas, né? Apesar de tudo, a gente traça uma rota, mas às vezes a gente tem que recalcular a rota e a gente tem que estar aberto para isso. Mas a meta, ela está ali, né? E o seu médico é que vai te ajudar nisso, os seus médicos, a sua equipe está cuidando de você. E as ações são as coisas que você vai fazer, não só fazer o que o seu médico está pedindo, né? Então, um paciente que estava conversando com ele falou, doutor Alex, eu sou disciplinado. O que o médico manda eu fazer, eu faço. Porque as chances são que se eu fizer o meu melhor, a chance é que eu vou ter o melhor resultado. E é verdade, né? Então, as ações, a gente precisa lidar com essas ações entendendo que a gente tem a nossa energia também, que vai ter um dia que a gente vai estar mais para baixo, vai ter um dia que a gente vai estar com a energia mais alta, e a gente fazer o nosso melhor nesse dia, isso vai ser poderosíssimo, com o que a gente tem, fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então veja como se você tiver essa trilogia, você tem esperança. O seu caso tem esperança. E para quem está buscando a cura, né, doutor Alex, será que eu vou ficar curado, né? Muita gente fala, nossa, depois de 5 anos é que você vai se considerar curado. Não. A cura, ela não é uma coisa estática,
Não é uma coisa assim, um mouse, aqui é a cura. Não. A cura é o que eu chamo de processo de cura. O processo de cura, quando você está olhando para o rio, você está olhando para a água que está sendo renovada a cada momento. Então, a cura é nada mais, nada menos que uma vontade de que seu corpo funcione em harmonia. Enquanto você tiver com seu corpo funcionando em harmonia, você está curada. Você está curado, você está curada. Então você pode sentir a cura hoje. Não precisa esperar dar 5 anos ou 10 Olha, para falar, olha, caramba, o câncer não voltou, estou curado. Não, olha o tanto que você está desperdiçando aí de energia positiva, de coisa que você está desfrutando hoje. Então a nossa vida não é no hoje, é no agora, né, Patrícia? Então o o poder do poder do agora. agora, de você estar presente, de você estar agradecendo a Deus por você estar vivo, você estar respirando, você estar comendo. E eu falo, isso não é da boca para fora. É de ter ouvido de vários pacientes minhas de falar, doutor Alex, depois que eu tive o câncer, a minha vida melhorou. Olha, Patrícia, caramba, é, eu já ouvi isso caramba. várias vezes, então eu falo isso com muita segurança, porque talvez lá naquela época lá que eu estava, lá quando era criança, eu nunca iria falar isso, nunca iria falar isso, mas eu vi, doutor Alex, a minha vida melhorou, eu passei a me amar mais, eu passei a ser menos rígida comigo mesmo, eu passei a me importar menos com problemas, coisas que não têm a ver comigo, que eu não tenho controle, Olha, né? Eu passei a dar valor para as pequenas coisas, para dar um cheiro no meu filho, nos meus filhos, no meu neto. Eu passei a que dar valor lindo. para as coisas ali, né, Patrícia, que são intangíveis, né? Afinal, né, amor, apreço, carinho, pertencimento, são coisas que o dinheiro não compra. Então, eu me sinto assim muito felizardo por trabalhar com câncer, né? Então, por isso, por sentir essa gratidão dos meus pacientes, por ver Deus na minha frente e por dar valor à minha vida com ainda mais força, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus, né, pela minha saúde, mas essas lições elas são assim para mim impagáveis. Imensuráveis. É, Ah. E para finalizar, conta um caso assim de uma paciente de sucesso, algum caso que te tocou muito, que você assim, para alguém que estiver escutando, se inspirar nessa história. olha, Patrícia, eu poderia contar várias aqui, várias mesmo. Mas dentro do que você me falou aí, né? Eu vou contar duas então, se você puder. Bora, quero muito ouvir. A primeira é de uma paciente que chegou aqui já tem, cara, deve ter uns 7 anos aí que eu cuidei, era uma senhorinha. Ela chegou para mim, aí ela tinha uns 82 anos, assim, na época que ela me procurou. E ela já tinha passado por 2 cirurgias antes que ela me procurou, né? De câncer de intestino. É, e aí ela chegou com a sua família, sempre com a sua família, dando aquele apoio, né? Como é importante a família, né? E aí ela fez uma cirurgia. Cuidei dela, ela ficou boa por um tempo. Deu 1 ou 2 anos, o câncer voltou. E aí voltou numa região aqui, já da região inguinal, aqui nas ínguas. Não era dentro do abdômen. E aí eu fui e tirei aquele câncer. Ela ficou mais um tempo internada, afinal era uma paciente idosa, né? Já tinha ali uns 84 anos nessa época já.
E sempre com a família, né? Então lidando com ela, com a família, naquelas internações, não, vai dar tudo certo, eu tô aqui com você. E ela voltou comigo depois, né? Continuou acompanhando. Uma senhorinha chegou nos seus 86 anos assim, o câncer dela voltou. Caramba! E aí já estava já numa fase que eu não conseguia, não podia mais operar ela. Eu não ia ter mais como reverter essa situação. Caramba, quando a gente está nessa situação, a gente realmente lida aí com a nossa finitude, lida aí com o nosso lado humano, né? Que eu não consigo controlar, né? Eu como médico, né? E que eu tenho ali que me lidar ali com o que é a vontade de Deus, né? Com o amor que sobra para a gente dar para ela, que a gente vai ter que dar com ainda mais atenção, com mais carinho, força. Então, nessas horas eu percebo que a minha missão de médico cresce. Pode ser até que alguém pense: caramba, mas você não tem nada mais para fazer. Eu tenho muito o que fazer. E eu lembro assim, né, depois de ter cuidado dessa paciente mais um tempo, né, com a doença dela ali, que acabou progredindo. Da última vez que eu vi ela, né, essa paciente, ela eu lembro dela saindo da porta assim, ainda andando, ainda assim, com a família toda naquele amor todo. Ela chegou: doutor Alex, só o amor constrói para a eternidade. Eu nunca mais Nossa, esqueci esse dia, eu nunca mais vi essa paciente. Mas assim, isso vai ficar aqui para mim gravado eternamente. E agora nessa história que eu estou contando para vocês. Então, gente, cuidar de câncer, lidar com câncer, não é sobre morrer, não é sobre você ficar triste e chorar o tempo todo. É sobre viver, é sobre você dar a volta por cima, é sobre você dar uma lição também de coragem, de atitude e de amor para quem está ali ao seu redor, né? É sobre você ter um porquê que você está fazendo isso, né? Por que que aquela paciente passou por todo esse tratamento todo, se não pelo amor dos seus familiares, se não pelo amor à vida, né? Se não pela vontade de viver, né? Por isso que a gente está aqui hoje gravando esse podcast, eu acredito muito. Então, é muito doido isso, porque na verdade eu não tinha pensado sobre isso. Eu acho que talvez o maior medo do câncer seja o medo de deixar os seus, né? São dos vínculos, porque não é só sobre você mais, assim, né? Assim, existe. Eu acho que talvez o medo do câncer seja algo que não é nem se estenda, mas seja prioritariamente voltado para esse vínculo familiar, efetivo, né? De você abrir mão dos vínculos mais importantes da sua vida, né? é indescritível, né? Aí a gente entra É, naquela parte, né, da nossa conexão, né, com o que a gente acredita, né, com o nosso legado que a gente vai deixar nesse mundo, né? Então, pelas palavras dessa paciente, né, só o amor constrói para a eternidade, né? Então, essa linda essa paciente vai frase, viver para linda. sempre. Ela vive na minha fé para sempre. Que lindo, que lindo. Obrigada, obrigada, muito, muito obrigada. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma coisa que a gente acabou não abordando? Eu acho assim também que existem também muitas histórias de felicidade, né? Muitas histórias de sucesso do câncer, né? Então, eu falei que ia falar duas histórias. A segunda história Verdade. é da minha paciente que chegou aqui com já pelos seus 56 anos, ali por ali, já tinha passado pelo câncer há 10 anos atrás, já tinha tirado a mama, já tinha feito quimioterapia, radioterapia. Poxa, imagino que essa paciente já passou, né? E ali, 10 anos depois, ela teve um diagnóstico de câncer de ovário. E esse câncer já espalhado no seu abdômen.
Caramba. Imagina o filme que passa na cabeça de um paciente desse, né? E chegou aqui para mim, no meu consultório aqui, com as suas duas filhas médicas e que não tinham casado ainda. E aquela situação toda, eu examinei essa paciente, ela chegou aqui após ter sido operada, feito uma laparoscopia diagnóstica, um tratamento. Basicamente, ela fez só uma biópsia, na verdade, e eu vi essa paciente, vi as imagens, vi ela aqui. Falei, olha, a gente vai ter muita fé aqui nesse tratamento, né? Passei as metas, passei os caminhos e começamos com as ações. Como eu falei, essa paciente tinha esperança. Então, eu comecei ali, fez quimioterapia, voltou aqui para mim e ela falou, doutor Alex, será que eu vou ver minhas filhas se casarem? E Ah, aí, por que não? Por que não, né? Se isso for da vontade de Deus, por que não? Então, foi para uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia assim de 11 horas, uma cirurgia demorada. caramba. Eu tirei mais de 1.000 tumores da sua barriga, real. É aquela cirurgia que você começa e fica ali 11 horas, imagina, 11 horas do seu dia inteiro operando. Então é delicado, exige muito preparo, exige muita fé também. Cabeça, Cabeça, né? equipe, hospital, não é em qualquer hospital. E ali você chega, termina a cirurgia, você encontra os familiares ali, chorando ali, né, por ter ficado esse tempo todo de espera. Você ali, eles aliviados ali. Passa 3, 4 dias no CTI, mais um tempo internado, vai para casa e vem, vai para quimio de novo, vai para tratamento de manutenção para essa paciente. Essa paciente hoje, após 2 anos, não tem nada, não tem câncer em lugar nenhum. Essa paciente, outro dia ela me mandou uma foto, ela mora no interior de Minas, né? Ela veio aqui operar comigo, voltou, e ela me mandou uma foto ela em cima da árvore, assim, ó. Sabe? Ai, que lindo. Ela lá em cima da árvore e bateu a foto. Eu, caramba! E aí, para completar, né? Eu participei dos casamentos das filhas. Então, Ah, Patrícia, no que dia que eu lindo. cheguei nessa festa e olhei, cara, eu falei, meu Deus. Obrigado, porque você me mostra a sua presença assim, na minha cara, escancarada. Eu fico muito feliz assim e me sinto assim muito felizardo por isso, porque ver Deus assim, desse jeito, não tem explicação. Então é essa história que eu queria dar, né, de esperança, de superação, que o câncer tem cura, que o câncer tem controle hoje cada vez mais. Então procure bons médicos, procure andar com pessoas que carregam, que te dão energia positiva. Procure fazer coisas que te tragam fé, que te tragam esperança, que te alimentam, que você pode pensar que parece uma longa jornada, 2 anos, mas é cada dia, sabe? Você só precisa olhar para cada dia e fazer o seu melhor naquele dia, naquele momento. E aí sim, com a sua fé, com a sua esperança, com a vontade de Deus, com a fé do seu médico, né? Isso vai dar certo, né? De alguma forma isso vai dar certo. É isso, Patrícia. Muito, gente, adorei, adorei. Obrigada, doutora Alex. Obrigada por estar Imagina. assim sendo esse veículo do bem, compartilhando a sua história. É interessante assim quando a gente está conectado com a nossa missão, a gente sente Deus na gente, né? A gente passa a ser criador, não no aspecto assim, é o criador não só de si mesmo, de se tornar uma pessoa melhor, mas poder criar novas perspectivas para as pessoas, né? Novas realidades e colaborar na vida das pessoas. Então, eu, assim, em nome das pessoas que estão escutando, obrigada pela sua generosidade, pela Amém. sua alegria, Amém. pelo ser humano maravilhoso que você é. Amém. Adorei a nosso bate-papo.
E a gente vai se ver por aí. Vamos ver se a gente faz outros podcasts pela frente. Bora, Patrícia. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Sucesso para o seu podcast. Já estou aqui Obrigada. preparado para ouvir e eu fico assim muito feliz aqui. Gratidão assim enorme. E tamo junto. Conte comigo.